Olá, hoje estamos aqui para mais um episódio do Um dos Batidores da Vida, com duas convidadas mais especiais, né? Então, a Lari e a Cacau hoje. Bom dia, meninas, tudo Bom bem com dia. vocês? Sejam bem-vindas. E Muito aí, obrigada. estão nervosas? Como estão? Bastante. Um pouquinho. A Cacau já mais... Meninas, então se apresentem para o pessoal, falem um pouquinho, assim, o básico, porque depois eu vou perguntando um pouco mais. Quem vai começar? Bom, meu nome é Lissandra, eu tenho 25 anos, mas meu apelido é Cacau. Sou tatuadora, moro na Zona Leste. E é isso. Tá bom. Você... Sou a Larissa, tenho 24 anos, também resido lá na Zona Leste. Hoje, praticante de jiu-jitsu. A gente faz umas artes aí também. E é isso. Então vamos lá, né? Como que vocês começaram? Vamos começar pelo que vocês têm em comum, que é a questão da arte. E depois... Não, acho que vou fazer ao contrário. Isso. Primeiro você fala como que foi a ideia da tatu. E depois você do Gil também, né, Lari? Eu lembro que, nossa, no comecinho hoje eu vejo toda semana a Larissa num tatame diferente, num pódio diferente, da hora. Como que foi? Então, eu comecei tatuagem já tem quase 8 anos. Comecei no finalzinho de 2018, por influência do meu ex-namorado. E é isso, eu peguei... Depois de um ano, mais ou menos, que eu comecei a pegar firme mesmo. Aí, quando começou a pandemia, eu entrei num estúdio. Aí, eu fiquei menos de um ano lá. Aí, depois, eu ingressei e comecei a trabalhar só pra mim mesmo. Mas você sempre curtiu fazer uns desenhos, sempre... Desde pequena. Desde pequena. E a coragem pra pegar a Meu, maquininha eu primeiro? me tremia, mas eu me tremia muito, a primeira tatu. E foi em quem? Uma pessoa conhecida? Foi uma ex-amiga minha. Meu, era minha amiga. E aí, me tremia pra fazer. E foi uma tatu bem pequenininha nela. Meu, depois que cicatrizou, simplesmente sumiu. Caiu a tatuagem, com tanto medo que eu tava. Mas é normal, tipo, dependendo... Meu, é porque eu tava com medo de machucar a pele, aí eu, tipo, não forçava, e resumindo, não pegou nada. Isso já Valeu tem a quase 8 anos. experiência. Aham. Nossa, mas ó, você tem 25, foi com quantos anos? 17? 17 pra 18 anos. Caramba, É. que da hora. E você, Lari, como que foi essa experiência do Gil? Na verdade, eu comecei com o Thai, né? Eu sempre gostei muito de arte marcial. Desde nova eu sempre quis fazer, mas pelas condições dos meus pais, eu não comecei cedo como eu gostaria, né? E quando eu consegui ali meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu fiz foi uma aula de Muay Thai. Da hora. E gostei bastante. Falei, meu, eu tenho que fazer, tenho que fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu amadureci muito como pessoa, como ser humano. Eu indicaria para todo mundo, entre uma arte marcial, muda vidas. E aí, hoje eu tô com total aí, tem quase 3 anos de Muay Thai. Vou fazer agora no final, fiz 1 ano e meio de Jiu-Jitsu. E aí eu não quero parar mais. Até vim a faixa preta aí. Olha, focada. Você vai vir? Com certeza, né? Tanto que ela tá... Bem rápido. Nossa, também. Eu sempre que... Pra falar a verdade, quando eu era mais nova, eu queria fazer futebol. Que, graças a Deus, ninguém deixou. Porque eu não tenho... Mal sei onde tá a bola. Quando vai pisar na bola, cai. Mas eu pedi pro meu pai pra deixar fazer Muay Thai. E ele disse que não era coisa de menina. Aí ele queria que eu fizesse karatê. Mas eu não queria karatê. Aí eu disse balé. Ele, balé também não. Enfim, quando eu entrei no Muay Thai também foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Antes, o Guinho, né? Comecei com o Guinho lá. Era quase uma testemunha do Muay Thai. Podia fazer sol, chuva, não interessa se a sede tivesse fechado ou não. Estava eu lá, mas hoje eu tô tão devagar. E eu falo, faz muita diferença, muita. Mas nunca tive a coragem de ir pro ringue, enfim. Eu sempre fico, ai... É complicado. Pra você, como que foi essa primeira luta? Tipo, ou melhor, essa não. Como foi a primeira luta? Nossa, eu fui, eu fui com 1 mês de jiu-jitsu, eu fui pra lutar. Não sabia nada do que eu tava faixa branca, né? Faixa branca é uma piada. E Não fui... fala assim. Ah, mas... E cheguei lá, não sabia nem o que eu tava fazendo. Perdi rápido. Acho que eu perdi umas 3 lutas até começar a ganhar. Perdi as 3 vezes do mesmo jeito. Mas é aquilo, a ansiedade, né? A adrenalina, ela começa a virar um vício. E aí você começa a se testar e se preparar e se preparar. E hoje eu tô com uma vontade aí de me ingressar no MMA. Então, Eita. até o final do ano eu espero fazer uma luta de MMA também. Então agora já tá mais tranquilo. Cada vez mais você controla mais o psicológico. Então, é mais você contra você mesmo, não tem outra ideia. Eu acho que esse é um negócio. Eu acho que até, igual você falou da tatuagem, cara, não,
Pra tudo, eu acho que se a gente for ver na vida, né? A gente tá muito preocupado. Recentemente até aparece bastante aqueles posts de tipo assim, você achando que as pessoas estão ligando pra sua vida. Aí um céu azul. Como é realmente o céu azul. Ninguém liga, mas a gente tá ali o tempo todo, tipo, ai, será? Eu nunca subi no ringue porque eu perco antes já dessa questão, né? E eu tenho uns amigos que falam, tipo, não pode perder, você tem que ganhar antes. E eu acho que é isso, você fica muito nervoso, igual você falou. E é muito da hora, né? Você vê todo mundo subindo um pódio, vê várias tatuagens, eu vejo os seus trampos lá, e você nunca imagina, ou melhor, a gente tem a mania de esquecer que todo mundo um dia errou em alguma coisa, né? Então, porra, 3 lutas perdidas, uma tatuagem que sumiu, é muito doido, né? Sim, O errar faz parte, né? É o que mais amadurece, na verdade. É o que mais amadurece. E a questão da rua já. Vocês se conheceram faz muito tempo? Vai fazer 10 anos esse ano. Nossa, da hora, da a gente hora. se conheceu na escola. E era. Aí, mas vocês já. Vocês picham e grafitam, é isso? Ou... Na verdade, Senta que lá vem a história. eu que arrastei ela pra esse mundo aí. É. A gente se conheceu na escola, ela sempre pintando, né? Ela não estudava. Cacau e escola não se dá muito bem. Aquela era aquela que tava na escola, mas tava. Abriu o caderno só. Deus me perdoe. Ela entrava com o caderno de pintar e saía pintando. E aí eu sempre passava e olhava. Falei, meu, essa menina desenha bem pra caramba. Ela gostava de fazer muito carpa, né? Na época, era bem vida louca, as carpas. Eu falei, meu, ela desenha bem, desenha bem. Aí a gente como se aproximou no truco, né? Aham. Aí a gente não fazia lição, né? Tá à noite, primeiro ano do ensino médio. Aí a gente entrava, primeira aula, já ia lá pro fundo jogar truco. E só saía na última aula jogando E truco. ninguém tirava nós do truco. As mães, quando vê o episódio, vai ficar todo mundo feliz. Ah, então você ficava jogando truco. Não, mãe, ela tava mentira. Era só pra fazer a média do podcast. Aí foi indo, quando ela começou, comecei a pichar, né? Comecei também a pichar por causa de influência de um ex, esses ex aí. Eu contava as histórias pra ela, muito louca, de... Nossa, de... Meu, eu não conseguia imaginar ela fazendo as coisas que ela me falava. De verdade. Eu olhava ela, tipo, não, é mentira isso. Me olhava com desgosto, assim. Eu ficava, mano, mentira que essa menina tá fazendo isso, Não é cara. possível, né? E aí, no fim, ela... Mas eu não, na verdade, eu não queria que ela pichasse. Eu falei, vamos vir pro grafite, né? Como você desenha e tal, vamos vir pro colorido, vamos fazer umas artes. E aí foi onde ela começou mesmo. A gente fez vários trampos coloridos na rua. A gente ama ir pra favela. Nossa, a gente tava batendo muitas favelas, né? Fazendo barco de madeira. Nossa, trazer alegria para o pessoal da comunidade não tem Porque preço. muda, né? É outra... É outro ambiente. Fizemos vários eventos também. A gente fez um evento lá na Escola Prudente de Moraes. São 4 muros enormes. Foi muito legal. Um quarteirão, né? Só de escola. E aí vocês pegam... É o que? Eles destinam um pedaço pra cada artista ali? Como que A gente funciona? a gente que cuidou de tudo, literalmente. A gente pegou do começo ao fim, separamos espaço para todo mundo, chamamos todo mundo. Fizemos um almoço bem legal, né? Num bandeirão regueiro que tinha lá, que era bem amigo nosso. Foi bem legal. E aí, fomos pichando aí pela vida aí, fazendo rapel. Mas a minha história, minha parte no picho foi bem curta. Bem mesmo. É picho ou piche? Picho, né? Picho. Tá. Foi bem curta mesmo a minha trajetória, ainda bem. Hoje eu não desceria um rapel na loucura, nunca na minha vida mais. De cima pra baixo? O mais alto que eu fiz tinha 22 andares. E você... Ela falava isso, eu não acreditava. Não, eu não acreditava. E eu morria de medo de altura, né? Nossa, eu tinha muito medo de altura. Você fez uma vez só, tipo, uma vez só. Nada. Não, e depois eu inventei de fazer até um curso de NR35, porque eu amei a altura. A gente quis até trampar, pintar prédio. Só que é um trabalho bem machista, né? Com muita coisa por aí. Tá aí é normal também, né? É. Mas, e assim, se for falar de todos os espaços que vocês falaram aqui, em sua maioria, tipo, você chega metendo o pé na porta. É, exatamente. Ainda mais, por exemplo, onde a gente treina. Onde a gente treinava. Eu lembro que quando eu cheguei lá só era eu, aí eu pedia pra falar assim, não, vamos treinar comigo. Ah, não, só tem homem, os meninos maltratam, os moleques não gostam. Só que o pessoal não entende a diferença do tatame, né, mano? Sim, não é assim, não é assim. Tem todo lugar, homem é homem em qualquer lugar, né? Mas não é tão escrachado assim. Pelo menos eu nunca... E a gente que colocou respeito também, né? Também. É. E eu lembro, o Guinho tinha um menino que ele gostava bastante de dar uma amassada quando era as meninas. Bastante. E aí um dia eu falei, Guinho, não tá vendo não? Toda vez que
Aí ele, para de reclamar, para de reclamar. Aí do nada ele, vem agora você comigo. Mano, mas foi a lavada que ele deu nesse menino. Eu falei, tá vendo? Por isso que eu... Então eu acho que o tatame é um pouco diferente. E aí na questão do grafite também, já foi nessa época, já... Então, eu ainda comecei mais com os grapichos mesmo, né? Qual a diferença? Vamos lá, É tipo vamos lá. um picho colorido, mais elaborado, com alguns desenhos. Um picho com sombra. É, Porque pro Zé É diferente de tag, só Sim, porque eu sou... tag é uma assinatura. Certo. Que é a mais bonitinha, né? As tag Tag ela é bem pequenininha, o pessoal faz de canetão, faz de giz. Agora, picho já é lata. A gente gosta muito a gíria é sapo, né? Quanto maior, melhor. Então, spray, rolo. Aí o grafite, né? Aquelas letras mais elaboradas. Uma letra de tatuagem, né? Agora, o grapicho realmente é um picho com sombra. E aí tem o picho que é só preto mesmo. Mas o Zé Povinho, você chega na casa de um Zé Povinho, que a gente chega pedindo, né? Como a gente vai com os nossos materiais, não pede dinheiro, não pede nada, para fazer a nossa arte. Então, se você faz só um picho, para ele vai ser assustador. Aquele negócio preto, escrachado. Mas você coloca um colorido ali, nossa, que lindo. É a mesma a coisa. mesma coisa, só que tá colorido. Zé Eu- Povinho, né? Eu já tentei, quando eu era mais nova, eu andava com uma galeria, que tem vezes que a gente vai pra uns lugares que a gente fala, meu Deus, pra quê? Eu estudava numa escola particular, só que eu caí numa sala que era só gente abençoada. E tinha os moleques que ia pichar. Aí eu falei, vou com os meninos. E aí, nessa época, era as folhas tudo dobradinha. É. Dobrava as folhas e eles faziam. Falei, não, eu vou fazer. Gente, eu sou ruim demais nisso. Fala pra você, eu ainda tô tentando entender o que eu vim fazer na Terra. Porque jogar bola, como eu já disse pra vocês, não rola. A luta ali é pelo esforço e olha lá. E aí, pichar também foi uma coisa... Primeiro que a altura pra mim é uma coisa assim... ou eu tô me jogando, pulando, acho que meio equilibrada, acho que é muito. Tá pendurada ali pra fazer. Não, mas é arriscado, gente. Não, é A arriscado. gente não... Não é nada seguro, assim. indica, não. Não é só ir, né? É um pedaço de madeira com um quadradinho ali, a gente faz uns furos, passa a corda. O que a gente confia mesmo é nos nós. A gente faz 3 pontos em cima do prédio. A gente, fora, né? A gente invade os prédios e tal. Não é bonito, né? Não é bonito. Ela, qual que vai ser o próximo? Mas eu sempre vi prédio pichado de uma forma diferente. Não igual, nossa, essa sujeira. Não, eu acho que por conhecer... Eu falo que é muito legal conhecer os bastidores, porque você conhece o pessoal que faz, né? Você Sim. vê a empolgação. Nossa, os meninos na escola era mais legal. Aí eu também descobri que eu sou péssima com lata. Normal, normal. Fui fazer de perto, a mão. Nossa, arregaçou a mão. Enfim, né, galera? Desisti. Claro, eu ia só pela diversão. Mas legal. Hoje em dia também, fora tatu, essas coisas, tem mais alguma coisa que vocês gostam muito, que é também mais referente à questão profissional, questão esporte? Então, o picho trouxe bastante grafite, né? Trampo comercial também. Graças a Deus a gente faz uns trabalhos comerciais, estabelecimentos. Trampa, mas se divertindo. Então já trampa fazendo o que Nossa, vocês que a gostam. gente gosta mesmo. Eu acompanho uns trampos de vocês. Quando vocês estão juntas, nossa, é só fotão. Parece até que vocês estão fazendo ensaio, tipo, vamos... Pega de tão bonito que fica as fotos. Obrigada. Ela fez um comentário de... Eu não acreditava que ela era assim. Eu vi as fotos, eu vejo as fotos de vocês com a camiseta e eu falo, ai, que bonitinho, sabe? Que Tipo, fofinho. é muito da hora. E vejo lugares que vocês fazem que é muito bonito, né? Então, Gaviões. Acho que foi Fizemos onde? até recentemente agora. A gente vai soltar ainda nas redes. Outro? No Porque vocês departamento de fizeram... esporte. Da hora. Fizeram também na Thai-Unity? Sim, ficou Tá aí. muito bom. O pessoal lá, sensacional, não tem o que falar deles. Meu, recepção... maravilhoso, nota 1000. Pessoal da hora. E dizem que treino também lá é muito assim, né? Que a galera, ela é, tipo... Que é treino pesado, mas que a galera é bem receptiva. Teve um outro que vocês fizeram, cara... Era de outro... Botafogo, será? Foi. Botafogo, Vocês foram pro Lusa. Rio? Não, foi lá na quebrada. Foi um CDC que fala? É um campo lá de futebol mesmo. Um lado é o Botafogo, outro lado é a Portuguesa. A gente Ficou fez... louco também esse trampo, eu vi. É, E... Nossa, da hora. Agora, numa questão, né? Já vamos entrar por aí nos bastidores da vida. Sem lata, sem kimono.
quem é Cacau, quem é a Lari. Inclusive, na hora que você falou seu nome, eu falei, nossa, gente, eu nunca soube o nome da Cacau. Mano, mas é bem comum as pessoas... Nossa, mas por que Cacau? Não. Ele é bem diferente, né? É, Cacau eu- de Lissandra. Eu jurava que era um Cláudia. Meu, mas... Cláudia! Sei lá, Cacau. Né, tipo... Não O é? pessoal fala Carol. Não, mas Cláudia? Cláudia foi a primeira vez. Então, eu acho que eu sou uma menina bem família, assim. Bem caseira. Eu amo viajar, amo uma praia. Praia é tudo. Praia é Isso é uma coisa muito incomum que a gente tem. É, bem família mesmo. Fora isso, fora a família, eu gostava muito de fazer balé também. Aí você comentou, eu falei, meu, e eu tô vendo bastante sinais. Eu falei, eu acho que é realmente quando eu Acho que é voltar pra a fazer. voltar. É. E eu fiz balé também durante 8 anos. Aí eu dei 4 anos de aula de balé e 4 anos fazendo mesmo. E eu tô pensando seriamente em voltar. Mesmo depois de... Você tá quanto tempo afastada? Eu parei o balé em 2017, aí já ingressei na Tatu. Então, eu fiquei dos 13 aos 17 dando aula e desde pequena fazendo a aula, né? E aí, você acha que é mais de boa pra voltar? De boa não é que o corpo ele tá mais acostumado a ficar inerte, mas tem essa memória física. Muita mesmo. Ela fica na ponta do pé ainda. Meu, eu tenho tudo ainda. Eu tenho a sapatilha, eu tenho as roupas. Essa semana mesmo eu tava vendo lá. Dá tanta saudade. É, vai voltar provavelmente a 2025. Tá em tempo ainda. Nunca é tarde, né? Praia eu também. É assim, né? Normalmente eu já acompanho vocês nas redes normal. E quando vem alguém aqui, eu já dou aquela. Aí eu falei, caramba, praia. Da última vez que eu chamei vocês, inclusive, vocês não conseguiram vir porque vocês estavam na praia, né? Nossa, muito bom. E essa questão de vocês serem amigas há 10 anos já faz com que a família de uma seja a família da outra, né? O certeza. que é mais gostoso ainda. Sim. E pra você, Lari, quem é a Lari nos bastidores da vida? Acho que eu faço as palavras dela da minha. Cada vez mais a gente vai amadurecendo na vida e vendo quem... A gente tem que ter orgulho de quem a gente está se tornando. Encontrar paz na pessoa que a gente está se tornando. E hoje a gente, mais que nunca, encontrou essa paz. Então, sempre tá com a família, tá com as pessoas que realmente importam. Nos momentos de dificuldade, a gente vai vendo quem são os amigos de verdade. Então, hoje, mais que nunca, a gente tem certeza de quem que as pessoas que a gente quer perto. Tá sempre com a natureza. Não tem coisa melhor. Final de domingo, agora mesmo, fiquei 5 dias de cama e corri direto pra terra, enfiei lá minhas mãos na terra. Não tem nada mais prazeroso que estar no meio da natureza. Então, Sim. o que a gente mais gosta de fazer hoje é isso. Essa parada que você falou de amizade, ela é muito doida, né, cara? Porque eu gosto muito de... Eu não vou falar colecionar momentos, não necessariamente pessoas, porque se for pessoas que não somam, eu também não tenho dificuldade nenhuma em começar ciclo, terminar. Não que não doa, mas... Enfim. Mas o quanto a gente realmente vai reparando, conforme a gente vai ficando mais velho, que, cara, como é... Sei lá, tipo, às vezes, minha amiga me falou essa semana, uma frase, ela falou, umas amizades de centavos, né, que a gente, tipo, fica ali cultivando, e que também do nada, às vezes tá tudo tão ótimo, e aí você só precisa de 8 minutos, que eu costumo brincar com com minhas amigas, assim, e as pessoas simplesmente não aparecem, só que eu não vejo mais isso de uma forma pesada. Acho que agora, principalmente que eu tô cuidando mais do meu espiritual, eu vejo sempre como um aviso de alguma forma, sabe? Do tipo, claro, né? A gente tem que saber mensurar ali a ideia, não adianta do tipo, eu preciso de você agora, você não consegue, então não é mais minha amiga. Não, a vida é corrida pra caramba, entendeu? Só que sinais são sinais, intuição é intuição, e as coisas vão casando, né? Elas sempre casam. Então, da hora que vocês têm essa amizade de muito tempo. Eu falo que quem não tem amizade longa, não sei se dá pra confiar, né? Que tem que... Concordo. Isso aí. Não, porque, né? Mas que assim, que vocês continuem, porque, cara, é muito difícil. Eu tô numa fase... Como eu vou pulando de tribo pra tribo, né? Normalmente vai ter nesse distanciamento, principalmente porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender, né? Acho que a parte mais difícil pra mim foi... Acho que é entender de que as pessoas sempre vão falar. Porque a gente vai ficando ali tomando cuidado para que as pessoas não falem, mas não adianta. Quando eu era de uma tribo inicial, eu passei para outras pessoas, as pessoas falaram, e assim consecutivamente.
Mas acho que hoje, quando eu olho pro lado e, tipo assim, vejo os meus, independente de lugar e tempo, muda bastante. A questão da dificuldade pra vocês, os desafios, assim, quais foram os desafios na vida de vocês? E aí trazendo, acho que completando tudo, tanto pra tatu, tatame, e ali que você vai trazendo, igual, vou trazer, acho que é um ponto que deve ser o máximo ali, né, pra todo mundo, que é, ser mulher nos ambientes é muito complicado. E ser mulher que puxa, que Putz. nitidamente é o caso de vocês, mais ainda. Porque pra nós também, a gente não é aquelas pessoas que, tipo assim, eu não tô de volume, eu não vou entrar pra fazer nada de volume, entendeu? Então eu também não vou ver você falar pra mim que isso aqui não é bege, sei lá, e eu vou falar, não, beleza, é isso mesmo. Esquece. Como que foi para vocês isso? Como que vocês reagem quanto a isso? Assim, e aí só dando a introdução, porque pra mim, por exemplo, acho que eu perdi o. Eu nunca fui de ficar batendo cabeça, agora menos ainda, sabe? Tipo, tá bom. Meu, eu tô muito assim. Eu tô na minha fase mais assim. Meu, tá tudo bem se tá. Meu, tá tudo ok, sempre. Se não tá bom, tá bom. Se tá bem, tá bem. Mesmo E, ruim tá bom. Tá sempre bom. e a gente também tá cuidando bastante do nosso espiritual. Meu, a gente tá, tipo, na mesma batida que você falou tudo, a gente assina embaixo. Alinhadas. Uhum. E depois que a gente começou a cuidar um pouco mais do nosso espiritual, parece que as coisas realmente ficam um pouco mais, tipo, desafiadoras. Aí acontecem situações pra testar a gente, pra ver se realmente a gente aprendeu a lição que a vida nos deu, né? Putz, você falou tudo. Eu fico brincando que eu falo, né, que a gente vai construir uma casinha no céu, cada vez uma coisa boa que a gente faz. Aí quando eu faço alguma coisa ruim, eu falo pra minhas amigas, cara, eu acabei de perder um tijolo, velho. Porque tem dias que tem gente que é pra fazer strike que você fala, não é possível, Sim. cara. E depois que eu entendi que eu não controlo nada e nem ninguém, só eu, só a minha mente, tá sendo libertador isso, mano. Muito. Muito libertador, porque não adianta eu ficar batendo a cabeça com algo que... gastando minha energia com algo que eu não vou mudar, que eu não tenho a capacidade de mudar, que não depende de mim. Porque se depender só da gente, demorou, né? Tá feito. Tá, já era. Mas, infelizmente ou felizmente, né? Porque também se não fosse assim, a vida talvez nem teria tanta graça. E muita coisa pra jogar no peito, né? Se tudo depender só da gente, só da gente. Imagina. Entender que o que não deu certo deu certo, Uhum. né? Lá na frente a gente entende, então a questão é realmente controlar o psicológico, controlar a mente. É o segredo de tudo. Não é fácil, né? A gente todo dia se cobra nessa relação, mas é que nem ela falou, se a gente coloca o espiritual na frente, tá tudo resolvido. O invisível existe, né? Ele tá todo dia, Caramba, gente, demonstrando, tipo, mostrando. Não é vê mais quem não real do quer. que a gente imagina. O É. espiritual, ele é mais real do que a gente imagina, gente. Então. Porque aqui a gente só tá na matéria, né? Tudo energia. Então, tipo... As pessoas se apegam tanto, gente, na matéria, cara. É uma guerra de ego do caralho. Desculpa. Não! Quem vai? E você falou uma coisa agora que eu tenho refletido muito. Porque é muito difícil entender os nãos, ainda mais de algo que não fala. Cara, que dificuldade. Às vezes eu falo, Deus, sei lá, manda alguém, pode ser um mendigo na rua falar não, porque eu tô te dizendo, sabe? Porque às vezes as coisas só acontecem e você fica ali refletindo, por que não? E o tempo de Deus ele é realmente diferente do nosso e demora um pouco pra gente entender. E eu costumo, é que agora eu tô sem uma caneta, mas eu costumo falar que a nossa vida ela é como se fosse um círculo. E a gente vai rodando e ali uma circunferência que cresce. Só que tem um momento que vocês já repararam que a gente para e a gente fica ali, tipo, correndo atrás. É porque a gente precisa aprender alguma coisa. E normalmente a gente para naquele estágio porque a gente tá batendo cabeça com alguma coisa. E aí você vai tentar, pode ser com outra pessoa, pode ser em outro lugar, se você fizer do mesmo jeito. Porque é sobre a sua evolução, não é sobre o próximo. O próximo ele vai oferecer exatamente o que ele tem pra oferecer. E, cara, eu vou falar uma coisa assim que pra mim, você também tem LHP, né? Tenho na orelha. Eu tenho aqui e tenho lealdade. Eu falo que pra mim é a palavra, assim. E, cara, é difícil. É muito difícil essa questão de lealdade. É muito pesada. Porque ser leal, tipo, a verdade ela dói, mas ela liberta, né? Eu tenho isso pra mim.
E às vezes, quando... Só que assim, o falar, ele é facinho, né? A verdade, 2 vezes ela liberta. Só que quando a gente passa por essa situação, e seja qual ela for, do tipo, descobrir algo, ver algo, uma amizade que termina, uma relação que termina, cara, até a gente conseguir colocar em prática o que a gente tá falando, do tipo assim, não depende só de mim. Cara, e eu tô nessa fase que eu tô agradecendo até pelo que não deu certo. Tipo, cara, Eu também. é isso. Nossa, né? É isso. Porque realmente só acontece o que tem que acontecer, né? Literalmente. Meu, depois que... É uma frase bem clichê, né? Mas é tão... Quando a pessoa vê a fundo, entende a fundo isso, meu, só acontece o que tem que acontecer. Mesmo as coisas ruins, as coisas... Sim. Meu, qualquer coisa tem que acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não adianta a gente, né? Se desesperar. É. E quantas vezes a gente insistiu em alguma coisa, tipo, era pra ter acontecido tal coisa tal dia. Aí você insiste naquela coisa, não, 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 não. Aí ela acontece no outro dia, porque era aquilo que era pra acontecer, não era tipo. Eu acho que essa vibe. Lugares também, eu acho que influencia muito nessa Com certeza. questão de. E é muito doido, né? Tipo, vocês já pararam pra pensar que tem lugar que a gente quer porque quer estar presente e o negócio, tipo, dá uma. E eu digo assim, acho que. Ó, vou falar, por exemplo, casa. Eu sempre gostei de ir numa determinada casa que, cara, toda vez que eu saía de lá, eu saía, tipo, mano, sabe quando você sai, você sai, não é possível, não é possível. E eu demorei tanto e eu fico, cara, por que que tem situações que a gente gosta de se colocar, né? Só que quando você vai cuidando do espiritual, o espiritual vem com o jeitinho dele falando, você tá entendendo agora? Que é na flor que morre quando alguém entra na sua casa, que é no atraso que você não chega e viu alguma coisa. Então, assim, cara, o espiritual, igual você falou, ele tá aqui o tempo todo. Eu ainda tenho que aprender um pouco essa questão de matéria. Eu sou meio, acho que mais material, um pouco, por algumas coisinhas assim. Do tipo, tava brincando com a minha amiga esse final de semana jogando banco imobiliário. Eu preferi perder do que vender as minhas. Tipo, gente, era só vender. Então é de boa. Se vocês pudessem falar uma frase. Agora eu tinha esquecido de avisar essa. Porque... Uma frase, um mantra, algo que vocês, assim, acreditam fielmente ou só que em algum momento ajudou vocês. Qual seria? Nossa. Nossa, a ayahuasca traz tanta coisa, né? Uhum. Nossa, vocês estão na ayahuasca? E Acho que aí? tá sendo a Mágica. virada de chave do nosso espiritual. Inclusive, se você quiser, você está convidada para ir com a gente. Gente, Para você desprender dessa matéria aí. eu falo que eu preciso. Eu acho que toda vez que é questão religiosa, eu acho que pra ir, você tem que ir mais firme. E eu acho que é questão de decisão, sabe? Tipo, eu nunca gostei, por exemplo, eu sempre tive curiosidade de terreiro. Nunca fui. Porque sempre. Sabe quando você fica meio que. Algumas dúvidas, e eu acho que é pra algumas situações assim. Hoje eu vou pra congregação, né? Então é bem. Uns extremos bem. Mas é tipo assim, o que é a ayahuasca, assim? O que vocês conseguem falar? Eu não sei também até onde pode, o que não pode. Então, o Santo Daime, ele não segue nenhuma religião ou doutrina, né? Então, não tem uma religião... Não, essa religião não pode ou essa religião pode. É meio que... Universal, né? É uma... É o quê, na real? Uma associação? Eu não sei. É paz de Mas espírito. mas é tipo uma associação universalista. E eles abraçam tudo, todas as Lá religiões. tem todo mundo. Tem crente, tem católico, tem macumbeiro, tem... E aí é mais sobre, literalmente, essa questão de se encontrar, é mais interior. O Santo Daime, eu não vou saber, a gente agora entrar na ciência, falar os nomes bonitinhos, mas é uma planta e uma raiz. E a concentração que tem nela, o nosso corpo só gera quando a gente nasce e quando a gente morre. Ou seja, quando a gente toma ayahuasca, é como se a gente estivesse dormindo, se vendo. É como... Que doido. A gente pode ficar aqui 3 horas tentando explicar pra você o que é ayahuasca, Não mas vai conseguir. a gente vai pra outro mundo. É você entender o superior de uma forma que você nunca tinha visto antes. E aí tudo começa a fazer sentido, né? Os sinais estão sempre ali, que nem a gente falou. Você começa a ver os números iguais, você começa... Uma placa de um carro, apareceu uma ambulância na sua frente com uma mensagem pra você.
é o tempo inteiro falando com a gente. Mas a gente, desde quando começou a tomar, a gente se libertou muito do material, do mundo aqui. Não tem, né, como explicar, por mais que tente. Eu ouvi uma frase É mágico. esses dias na igreja que falava que nada é por acaso. E eu achei isso, assim, tipo... Porque eu sou essa pessoa que às vezes fico viajando. Você fala, caramba, não é possível. Tipo, você vê uma pessoa em tal lugar, depois você vê aquela pessoa de novo. Fala, não é possível. Você vê um número, eu também dou uma brisada em número. Eu gosto de ver Número, número. horas. Horas. Gente, Meu, muito. Horas, muito. muito. E se for, tipo, uma hora assim, que é o meu auge do dia, só falta soltar fogo. Se eu ver, é 11h11, cara. Caramba. 11h11. E aí eu já vi, tipo, eu já li sobre e tal. É que também tem o nome dos anjos, né? Que é uns anjos mais complexos, assim. Eu falo, caramba, 11h11. É tipo... É bem libertador. Mas antes vocês já viajavam nessas questões das horas ou não? Já, antes Sim. já. Mas não tinha tanto sentido, né? Tipo, a gente vê, é a hora igual. Tipo, tudo bem. Hoje é como se fosse sempre uma confirmação. Estamos vendo vocês, sabe? Tipo, tá tudo fluindo, tá tudo como tem que ser. Eu tenho essa impressão. E, cara, tá vendo como que eu falei pra vocês que é bom vir aqui? Que eu gosto de receber, porque é muito bom. É aquele momento, de alguma forma, daquela vez não deu porque não era pra ser, e hoje vocês estão aqui. Que às vezes eu olho as horas iguais também. Agora todo mundo vai achar que nós é maluco, que tá tudo certo. Faz parte. E aí eu olho as horas iguais quando eu tô bem. Quando eu estou bem, assim, tipo assim. E quando tá fluindo a minha vida, quando tá bem da hora, eu me sinto alinhada. Eu ainda falo, caralho, eu tô alinhada. Porque aí eu vejo uma sequência de horas iguais. E os dias que você tá mais assim, meio burucuxô, vê uma hora ou outra. Eu já até entrei na brisa de tipo, será que eu tô ansiosa olhando muito o relógio? Aham. Mas, tipo, não é possível que eu só olhe o relógio na hora que, tipo, 9, 9, 10 e 10. Não é possível, né? Mas eu não sabia dessa vibe que tinha, que também completava essa questão das horas iguais na... É que nem eu falei, tudo é espiritual. Tudo é energia. Então, qualquer coisa que acontece é a energia se manifestando, né? Então, aí vai da gente se atentar ou não aos sinais. E é isso que você falou. Se a gente tá mais alinhado, a gente tá com a energia elevada, a gente vai ver tudo que a gente tem que ver. Pra confirmar que a gente tá no caminho certo, né? Nossa, Porque, faz e é sentido. bem, e faz muito sentido isso que você falou. Quando a gente tá meio assim e tal, pode acontecer alguma coisa ou outra pra, tipo, confirmar, pra tentar elevar a nossa energia, né? Mas quando a gente tá com a energia já lá em cima, é só confirmação atrás de confirmação, mano. É a mesma coisa quando você acorda bem conectada que, enfim, falando com quem a gente tem que falar, você vai reparando durante o dia, do tipo... tipo, puta, tem que ir tal lugar. Sei lá, parece que o corpo trava. Você fala, não. Tipo, acontece de eu pegar a rua mais longa, do tipo, você fala, mano, não vou cismar por causa de 5 minutos. E é muito doido. E a frase, qual que é? A frase. Não, eu amei, gente. É porque, tipo, inclusive isso aqui vai rodar na minha cabeça uma semana fácil. Porque é muito bom ver que em tipo, em outro lugar tem... Puta, antes da frase, vocês foram fazer a plantação lá do bagulho, que da hora. Meu, Puga, você é um fofo, Eu já ia mano. falar, Puguinha, parabéns. Que ação, que top, mano. Meu, foi uma energia tão boa, foi tão gostoso, Nossa, né? até me emociono. Meu, foi muito, muito, muito da hora. A gente precisava muito daquilo. E vai ter outras, tipo assim, vai estender? Como Vai ter bastante. A gente fez mais de 300 plantações na primeira. Acredito que tem mais de 1.000 mudas doadas. O MST tá ajudando também. E a gente vai chegar... Agora foi ali o corredor que a gente passa pela arena, que é um espaço que não é utilizado ali. Realmente é só os corintianos que passam. Mas a gente vai chegar mais perto das comunidades, aí vai ser mais legal ainda, né? Ter o diálogo com as pessoas. E ali é uma área muito quente, né? Você pode ver que não tem árvore ali de jeito nenhum. Cara, o pessoal tá... O ser humano, ele é decepcionante, decepcionante. Tipo, as pessoas não conseguem reparar a diferença. Ok, quem nasceu de 2000 pra cá. Mas a galera não repara a diferença do ar e elas acham que é o quê? Só por causa de lixo na rua? Mas, gente, a gente aumentou inúmeras vezes o número de prédio e isso tem acabado com as plantas. As muito pessoas, é o bom. governo, né? É tudo. O governo não ajuda nem um pouco. Se a gente vai lá e planta uma árvore, eles podem arrancar. Porque vão falar que não tá
Fica atrapalhando. Como a prefeitura não fiscalizou, sabe? Como se fosse um perigo. A natureza é um perigo, né? Pra eles. Então chega a ser assustador mesmo. Quero agradecer mais uma vez o Puga. Ele é um cara incrível. Um exemplo de ser humano. De pessoa, principalmente ali no Gaviões. Motiva a gente cada vez mais a ser alguém melhor também. Convido todo mundo aí também a chegar mais e fazer isso mais no dia a dia, né? O Godot também é um cara incrível. Toda a fruta que ele come, o carocinho ali, ele guarda para plantar depois. Ele tem várias plantas. Então, se cada um fizesse a sua parte... Uma vez uma pessoa me falou que todo ser humano devia plantar uma árvore. E eu nunca mais esqueci. Eu nunca plantei. Vou plantar uma árvore, galera. E aí, agora, até ontem, eu comi uma manga, eu já guardei ali. Vou começar a fazer isso, guardar as frutas ali para voltar ela para a natureza. E cuidem da natureza, a gente sem ela não é nada. Tem um Instagram que a galera pode acompanhar, sei lá. Corredor Ecológico Corintiano. A minha professora de fotografia postou, porque ela é do MST, e ela postou algo com pulga. Não vou lembrar. E eu achei muito da hora, porque eu também ouvi uma frase que movimento gera movimento. E é muito da hora que, literalmente, a gente sempre fala que as pedras se encontram de uma forma normalmente meio ríspida, né? As pedras se encontram, mas as boas também se encontram, né? E que da hora, realmente, Puguinha. Todas as pessoas que estavam, um monte de criança, né? Todo mundo que estava ali, por mais que eu não conhecia elas, eu sabia que eu tinha muito mais em comum com elas do que pessoas que estão comigo há muito tempo, sabe? Eu olhava assim para elas e falava, essas pessoas são as diferenças do mundo. Então, eu já olhava para elas com um olhar diferente. Eu sabia que todo mundo que estava ali era luz, de alguma forma, por estar fazendo a diferença. Sendo a minoria, né? Já dá vontade de sorrir, né? Tipo, porque você sabe que aquela pessoa tá fazendo alguma coisa boa. Você fala... Todo mundo andava com um sorrisão no rosto e a árvore abraçada aqui. Meu, que gostoso. Foi da hora. Foi pré-jogo? Foi. Pois então, todo mundo... Teve batalha de rima, muito legal. E as batalhas de rima era tudo com tema da natureza. Entrou com tema de índio, foi surreal. Mais confirmações. O Rima Cinza, até um salve pra ele, mano, arregaçou lá. Nossa, umas rimas sinistras. Tava falando do meio ambiente, dos índios, foi da hora. Um cara bem energizado, mano, uma energia surreal. Bem... Torcer agora pro governo fazer o básico, que é pelo menos não acabar com o que não foi ele que fez, né? Já que é nitidamente algo que vai ajudar. Mas a gente não pode contar muito com eles também, né? Enfim. Agora, bora? Caramba! Nossa, tem tantas assim, né? Que... Sempre tem a frase. Qual é a pergunta? A frase aqui? Uma frase, um mantra, algo... Às vezes a gente não tem uma frase formada, mas pode ser até algo mais completo. Eu vou trazer uma que eu escutei recentemente do Hariel, que eu gosto bastante pra dar uma... que quem é bom não precisa ser bonzinho. Tá ligado? Tipo, lembrar sempre pras pessoas que o pé de baixo é o seu, mas que se precisar, o pé de baixo ainda é o seu, sabe? E que ser bom é sobre só ser bom. Eu não preciso... Se eu falar não pra você, não quer dizer que eu sou... É só ser bom. Eu achei isso sensacional. Porque eu acho que tem sido um momento muito assim pra mim. Porque eu tinha muita dificuldade de falar não. E às vezes, agora eu pergunto, por quê? Mas hoje é tão fácil falar um não. É bem mais fácil do que falar um sim. Porque o sim, não, vou pensar melhor. Né? Dependendo do sim. E eu tô na pegadinha do não... Não, tá? Não tô com tempo de explicar. E assim, não é por maldade. E eu tinha a percepção de que... Acho que quem colocava maldade no não é... No peso mesmo, não era nem... Era eu. Sabe? Do tipo, não, porque... Ai, fica ali patinando. Não, porque eu tô cansada. Não, e se você vale uma explicação. Se não, é só não. Só não. Deixa eu pensar o que quiserem. Sim. Caramba. Eu acabei de falar ela assim que a gente começou, mas falo de novo que você encontre paz na pessoa que tá se tornando. Acho que pegou muito essa semana. Boa. Você tá com paz, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ser uma pessoa boa. Eu tô pensando. Porque é tanta frase. Se for pra parar, tipo... Aí pensa uma, não vem nenhuma. Mas tem tanta frase boa. Exatamente. Eu, por exemplo, eu já falei essa do Hariel aqui. Mas eu também tenho um monte de frase que eu gosto. Um monte. Que a gente tava ouvindo. Ixi. Tatuagem? Vocês não tem nenhuma tatuada? Não. Frase não. Eu não.
Eu lembrei agora que eu tenho Eu acho que eu também não. Eu tenho carrego a glória e a dor de viver do meu jeito. Muito boa essa Muito frase. bom mesmo. Meu, não sei. Fala Eu uma posso... parte do mantra lá. Então, mas vai... Eu não lembro agora. E eu vim cantando, tá? Mas eu não lembro. Então não é pra falar. É, mas até o final eu falo alguma coisa. Vocês vão pro... Quando ele fizer assim, você tem que ter sua... Ah, tá. Vocês vão pro Gaviões Fight, né? Vamos aproveitar também. Vai lutar? Vou dia 7 e dia 8. Vai ser 2 dias? Não, eu que vou estar dia 7 no Gaviões e dia 8 eu vou estar no ginásio Barione. Não sei São se é Paulo também? não sei se é aqui na Lapa ou na Água Branca. É por aqui. Legal. Parabéns. Já sabe o horário que vai lutar no Gaviões? Não, tá entre 10 e meio-dia as lutas do jiu-jitsu. Vai ser um evento de 12 horas, das 10 da manhã até as 11 da noite. Então vai ser bem legal. Inclusive, também é importante reconhecer o corre dos caras. Vai ficar pesado. Os outros já foram... Pra falar a verdade, o training é um projeto, acontecimento. né? É um projeto muito top. Mas esse do Gaviões Fight, nossa. Eu fui no outro e o outro já foi top. Acho que esse tem mais menina lutando, né? Eu acho que eles colocaram mais dessa vez, né? Vai ter quantas no Gil? Meu, o Gil acho que é o que mais tem luta. Pra ser Mais de sincera. menina? Eu tô com a lista ali, depois se quiser dar uma olhadinha, mas agora eu não tô lembrando. É, porque eu sei que no Thai ou Kickbox vai estar a Vanessa, do ABC, inclusive, boa sorte pra ela. Espero que não seja nenhuma de vocês, ao outro lado. Já pensou, eu tô, boa sorte, Vanessa, é uma de vocês. Mas eu espero que dê certo, espero que vocês façam o que vocês sabem fazer, né? Arrasar. Não, mas eu não vou lutar, não. Não mas Não. você vai? Não sei ainda. É uma data importante, aniversário do pai dela. Não, e aí o começo você já falou, não, sou uma pessoa bem família. Não daria. Vamos ver. Eu tô nessas também. Eu quero muito ir, porque eu quero ver a Van, conversei com ela. Ela tava correndo, falando, mano, caramba, me enfiei. E treino de Thai, que é bem judiado, né? Eu não sei do Gil, porque o Gil eu acho um treino já pegadaço sempre, né? Tempo ruim o tempo todo mesmo. Mas o treino, ela falou que tava bem. Eu falei, não, amiga, vai dar certo. E acho que vai dar certo. Vai sim. Mesmo se não, quando a gente falou já o podcast todo, mesmo que não deu certo, deu certo. Só pela coragem, né? É. E próximos eventos, você já tem alguns? Pra pintar mesmo, enfim, arte? A gente tem mais um futuramente no Gaviões, né? Tem os comerciais. Nenhum evento? Não, evento não. Eu lembro que vocês foram no do Marconi. Putz, perdi aquele evento, fiquei tão pesarosa. Nossa, um cara maravilhoso também, um abraço. Ensinou muita coisa aí pra gente. Gratidão. Foi foda esse evento. Meu, foi muito maravilhoso. Muito mesmo. E a gente foi lá na Ilha Bela. A gente ficou 2 dias lá, né? Foi a exposição dele. Pensa, a gente já ama arte. Na praia também, Ilha Bela, um paraíso. Juntou o útil ao agradável, tipo, com pessoas boas. Nossa, ele é um artista maravilhoso. A última convidada que veio aqui, a Isa, também citou ele. Porque ela foi falando ela tinha tatuagens. Quando ela foi falando de frase, aí ela falou... inclusive, a maioria quem fez foi meu amigo Marcou. Aí eu falei, da hora, ele faz umas coisas da hora. Eu tenho Surreal, um né? personagem dele aqui na costela, né? É uma das que eu mais gosto também. Verdade. Bem underground. Uhum. E aí, Cacau? Sem Não, pressão. Eu tenho um trampo dele também. É mais costela também. Satisfação enorme, mano. Costela dói, né, galera? Então, um pouquinho. Costela... pouco. Eu acho que a minha tatuagem que mais doeu... Apesar que eu tenho as costas fechadas, né? Tem uma nas costas fechadas. Mas essa das costas, ela foi um devaneio da vida, assim. Eu fiz Eu queria tatuar... Eu sempre gostei da oração de São Jorge. Sempre fui pra congregação, sempre gostei da... É porque pra mim esse negócio de igreja é bem relativo, sabe? Tipo... Eu escolhi uma igreja pra seguir, mas eu sou em prol ao amor. Amor e respeito, entendeu? Tipo, pra mim, se você faz... Você não acreditar em Deus, doideira, na minha concepção, mas, mano, você ama e respeita? No fim, todas as religiões levam pro mesmo caminho, né? No fim, todas... Ou deveriam, né? Quem tá... Enfim, quem
tiver que pagar, vai pagar. Quem tiver que subir, vai subir. E a vida é assim, né? Não tem muito o que fazer. Pouco pra entender, né? Só que eu sempre gostei da oração de São Jorge, cara. Sempre. Tipo, pra mim ela é... Inclusive, eu poderia falar qualquer frase aqui que ela é impecável. Porque é literalmente isso. No fim, a gente repara que a nossa oração tem que ser sobre proteção e ser feliz. Porque o dia que você tá angustiado, o dia é tenso. E o dia que tá sinistro, tá sinistro. Então... Aí eu só que eu falei, cara, eu vou tatuar. E tipo, a oração inteira. Eu ainda sou preta. Eu falei, nossa, vai ficar um auê. E se o tatuador não tiver uma letra da hora? Aí eu falei, vou fazer. Aí, segunda tatuagem que eu fiz. Minha mãe quase me infartou, tadinha. Sempre. Fiz a tatuagem nas costas inteiras, só que só risquei. Aí sabe aquilo? Daqui a pouco eu volto pra... Nunca mais voltei. Aí voltei depois de uns 8 anos. Aí voltei em outro tatuador, porque o outro, tipo, tava vendo os trampos dele, tava dando vários problemas. Eu falei, ai, mano, pra mexer de novo. Aí teve que riscar tudo de novo. Ela foi assim. Inclusive, eu tinha a ideia de fazer outra grande. Parei. Mas eu lembro que as piores partes era quando pegava a lateral e meio das costas era o fim. Isso é porque eu ainda passei a pomadinha no final, porque eu deixei uma sessão anterior pela metade, que pra mim é... Eu não gosto de sentir dor. Eu não sei por que eu fui fazer tatuagem. Mano, eu não suporto sentir dor. Inclusive, do tipo, uma coisa que me atrapalha muito nos treinos. Porque você tem que ser mais... Mas eu não gosto muito de sentir dor. Começa a me machucar e eu já fico meio assim... acho que é basicamente isso, meninas. Não tem muito. Eu fiquei muito feliz de receber vocês. Muito feliz mesmo. A troca é muito mais importante do que a gente imagina. Como eu disse pra vocês, vou refletir sobre isso há alguns dias, eu tenho certeza. Vou pesquisar sobre a ayahuasca, né? Porque eu sou a curiosa, então pra mim é sempre... o que é? Mas fico feliz que vocês estejam cuidando do espiritual. No começo do ano... Tava conversando com os amigos e eu falei, tô com uma sensação de que a gente vai entrar numa guerra, mas não sei se eu vou conseguir explicar pras pessoas, porque não era sobre o corpo. Uhum. E, enfim, é muito bom saber que tem umas aliadas aí espirituais. Bom saber que a gente não tá sozinho. É bom saber que a gente não tá sozinho. Meninas, pra trampo de vocês, enfim, Instagram, aonde encontra vocês, se tiver ponto fixo, quiser deixar endereço, essas coisas... Sinta-se à vontade. Então, meu Instagram é tatucacau. Eu resido no Parque São Lucas, na Zona Leste. E é isso. E é lá que você tatua? Isso. No... Eu trabalho dentro de casa, num espaço dentro da minha casa mesmo. Legal. Parque São Lucas. Você... Meu Instagram tá lá, LRS Mendonça. É isso aí. Pra contratar vocês pra qualquer trampo nesse... Sim. Só chamar Eu tenho o Cacau _ grafite, mas é um perfil que eu tô começando a mexer agora, mas o Tatu Cacau eu respondo lá. Tá bom. Beleza. Alguma coisa que vocês querem falar? Como que foi pra vocês? Eu só te agradecer mesmo pela oportunidade. A gente vem agradecendo muito pelas oportunidades que Deus vem nos dando. Tenho certeza que nada é por acaso. Tá aqui não é por acaso. Que muitas coisas extraordinárias acontecem na sua vida. E é isso, sucesso. Sabe que a gente vai sempre estar aqui torcendo por você. A gente quer ver muito nossos amigos no topo. Amém. A gente não tá torcendo por estranhos, a gente tá torcendo por quem tá do nosso lado. Sim. Então, muito obrigada mesmo. Achei, amém. Namastê. Gratidão e muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo convite. É muito novo aqui pra gente, mas é só o começo, tanto pra nós como pra você também. E é isso. Deus abençoe grandemente. Amém. Que Deus abençoe muito vocês também. Vocês sabem, né? Eu já vi... Não sei se vocês já viram aquela questão dos memes que fala assim... Vocês já viram algumas meninas que você começa a conversar pelo Instagram e... Ai, quero ser amiga. Eu lembro que a gente começou mais ou menos assim, né? A gente começou num comenta aqui, comenta ali, enfim, vai batendo. Mas porque é muito da hora acompanhar vocês, ver essa vibe. Também sentir essa questão de... tá vivendo o mundo, vivendo a natureza, então que vocês continuem no caminho de vocês, que seja muita luz, que Deus abençoe muito vocês, que não falte transparência, lealdade, enfim. E é isso, muitas bênçãos e proteção acima de tudo, meninas. No mais, então, gente, vou ficar por aqui. O meu Instagram é o SFAnaBea.
Pra seguir também Bastidores da Vida Podcast, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Então é isso, esse aqui sai daqui a 2 semanas, tá? Então, passando essa quarta, às 18, mas eu subo lá bonitinho, tá bom? Muito Tchau, obrigada. tchau. Vai, Corinthians. Vejo o mundo, mas tá fora do eixo. Quem compra a verdade nunca sente seu preço. A traição agora é moda, a lealdade.